Oi gente, Cláudia Cury do canal Mrs Crochê, tudo bom? Um tempo atrás eu fiz esse puxa-saco que fica na minha área de serviço. E agora eu resolvi fazer um forro para minha máquina de secar roupas, porque ela tem uns arranhõezinhos em cima e para esconder eu quero fazer um forro para ficar conjunto desse puxa-saco. E eu vou usar as mesmas linhas, né, que eu usei para fazer o puxa-saco. Ela é número 4 aqui nos Estados Unidos. Vou colocar a foto aí para vocês verem bem a espessura dela. Para fazer o puxa-saco eu usei a agulha 5 milímetros, mas para fazer o forro agora, que eu vou colocar em cima da máquina, eu quero um pouquinho mais encorpado. Então eu vou usar a 4 milímetros. A gente vai começar prendendo a linha na agulha e fazendo múltiplo de 4, do tamanho que você quiser, tá? Você vai contando de 4 em 4 as correntes. Então, 1, 2, 3, 4 e começa de novo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pronto, cheguei na medida que eu preciso, vou pular a primeira corrente aqui, a da agulha não conta. Vou pular uma corrente e na próxima eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu introduzo, busco lá de trás, termino o ponto baixo. E vou fazer isso em todas as correntes, tá? Um ponto baixo em cada corrente que eu tenho. Terminando a primeira carreira, ainda tenho 2 correntes, também vou fazer um ponto baixo em cada uma delas. Terminei o último ponto baixo, vou fazer uma corrente e virar o trabalho para a gente começar a segunda carreira. Pula essa corrente que você fez para virar o trabalho e neste primeiro ponto, pegando as 2 alças, busca lá de trás, termina o ponto baixo. Um ponto baixo em todos os pontos que a gente tem. Terminando a segunda carreira, essa segunda carreira vocês têm que prestar atenção, tá? Porque esse último ponto fica tombado. Eu sempre falo isso nos vídeos quando a gente está trabalhando com o ponto baixo, tá? Porque se você não fizer esse ponto, a cada carreira você vai ficar com um ponto a menos e aí seu trabalho vai ficar torto, tá? Então, esse último ponto, você pega as 2 alças também e faz o ponto baixo aqui, tá? Agora, a partir da terceira carreira, isso começa a acertar. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho. Então, nós já fizemos 2 carreiras, certo? Nós vamos fazer 6 carreiras exatamente desse jeito. Então, eu vou começar agora a terceira, certo? Então, vai ser a 3, 4, 5 e 6, tá? A hora que eu estiver terminando a 6ª carreira, eu volto. Pula a correntinha e começa com os pontos baixos. Já estou terminando a 6ª carreira. Vocês repararam, né, que esse último ponto, a partir da terceira carreira, já fica retinho. Não fica mais tombado, é só naquela segunda carreira mesmo. Termina o ponto baixo, faz uma corrente, puxa um pouco e agora a gente coloca um marcador aqui, só pra gente garantir que esse ponto não vai desmanchar, tá vendo? Se você não tem marcador, você puxa bastante essa argola aqui para não ter perigo do seu trabalho desmanchar. Agora a gente vai começar a 7ª carreira. A gente não vira o trabalho, tá? Mantém o trabalho nessa posição com os gomos aqui completos virados para você. Vocês conseguem ver? Olha aqui, esse gomo daqui é formado por 2 carreiras. Então, 2, 4, 6 carreiras. O lado de cá, a gente tem uma carreira aqui embaixo, depois as 2 carreiras e uma carreira. Não fica tão bacana, tá vendo? Então, sempre que a gente for fazer a próxima carreira, que é a carreira dos espetinhos, daquele ponto baixo alongado, a gente vai fazer com essa parte virada para o nosso corpo, com os gomos completos virados para o nosso corpo. Então, você não vira o trabalho, vem aqui no comecinho, pega a linha que você vai trabalhar e vamos unir a linha. Nesse primeiro ponto, pegando as 2 alças, você busca a linha lá de trás. Agora, pega só a linha que você vai trabalhar e faz uma corrente, mas para prender essa linha aqui mesmo. Agora, nesse mesmo que a gente acabou de unir a linha, a gente vai fazer um ponto baixo. Introduz, busca lá de trás, termina o ponto baixo. Então, esse foi o primeiro ponto baixo dessa carreira. Nós vamos fazer 3 seguidos. Então, no próximo ponto, o segundo,
no próximo ponto o terceiro. Agora nós vamos fazer o ponto baixo alongado. Pula este que você faria o ponto, abre seu trabalho que você vê bem, tá vendo? Olha, você vai pular este, o buraquinho de baixo, e no próximo buraquinho que você tem, você introduz, busca lá de trás. Agora você tem que puxar esse ponto de maneira que a sua agulha fique bem próxima a trama aqui do tecido, tá? Porque se você puxar pouco, esse ponto vai ficar apertado e vai estrangular aqui. Se você puxar muito, esse ponto vai ficar frouxo. Então, você ajeita aí de maneira que a agulha e o trabalho fiquem rentes, tá vendo? Termina o ponto baixo. Os 3 pontos baixos seguidos. 1, 2, 3. E o outro ponto baixo alongado. Pula este, pula o de baixo no outro. Puxa um pouquinho, termina o ponto baixo. Agora, cuidado para você não fazer o próximo ponto baixo que você vai fazer aqui. Esse foi o que você pulou, ele fica atrás aqui desse comprido, tá? Você não vai introduzir ponto ali dentro, não. É no próximo, para você ter o mesmo número de pontos em todas as carreiras, tá? 2, 3, tá vendo? Esse aqui a gente não vai fazer, nem agora e nem depois. Quando a gente for fazer os 3, a gente vai começar aqui, 1, 2, 3. Esse aqui, ao invés da gente colocar aqui, que é o quarto ponto baixo, a gente vai pular esse buraquinho e no outro, tá bom? Então, eu vou terminar minha carreira aqui e volto. Terminando a 7ª carreira, já fiz o ponto baixo alongado e agora eu tenho 3 pontos sobrando que eu vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Esse outro aqui não é ponto, tá, gente? Esse aqui foi aquela corrente que a gente fez antes de colocar o marcador. Isso, cuidado para não fazer 4 pontos aqui, senão seu trabalho dá errado, tá? Então, 1, 2, 3. O ponto tá aqui, tá vendo? Faz uma corrente, vira o trabalho. E agora a gente vai começar a 8ª carreira. Pula essa correntinha que você fez, no primeiro ponto você começa fazendo os pontos baixos, um em cada ponto. Um ponto baixo normal, tá? Não tem ponto baixo alongado agora não. É um ponto baixo direto em todos os pontos. Terminando a 8ª carreira, tenho 2 pontos. Um ponto baixo em cada um deles. Agora, com essa linha que a gente só fez 2 carreiras, né? A gente vai fazer uma corrente e cortar a linha. A gente só não vai cortar a da cor principal, tá? Essas linhas a gente vai esconder depois. Agora, você não vira o trabalho, vem para outra ponta, né? Porque agora a linha que a gente vai trabalhar já está do lado certo, então a gente não precisa virar o trabalho. Você tira o seu marcador e introduz a sua agulha. Deixa eu falar sobre esse marcador. Esses marcadores, muita gente me pergunta, de vez em quando eu uso em alguns vídeos. Esse coração eu ensino no vídeo número 48. Já fiz marcador de fuxico também. O fuxico eu ensino no vídeo número 9. E como transformar esses trabalhos em marcador de pontos? Olha a florzinha que graça. Eu ensino no vídeo número 51, tá? Todos esses vídeos estão na playlist chamada Variedades aqui no canal. Vocês dão um pulinho lá para aprender, tá? Antes da gente colocar o marcador, a gente já tinha feito uma corrente. Então, eu vou fazer mais uma ou 2 correntes. Aí você que sabe, tá? Se o seu ponto for muito apertadinho, vale a pena você fazer mais 2 correntes, né? Ficar com 3 aqui. Agora, se o seu ponto é mais frouxo, você pode ficar só com 2 no total aqui. Porque isso é só para dar uma altura aqui, porque nós vamos introduzir um ponto baixo aqui, tá? Então, vamos lá. No primeiro ponto que a gente tem, pegando as 2 alças. Tá vendo? Olha, o meu fica melhor se eu faço 3 correntes. Você que sabe aí. E agora, a gente vai fazer um ponto baixo em todos os pontos que a gente tem. Terminando aqui essa carreira, tenho 2 pontos, né? 1, 2 aqui. O último... Aqui a gente tem aquela corrente, a gente ignora ela, não faz ponto aqui dentro não, tá? Faço uma corrente, viro o trabalho. E agora a gente vai continuar fazendo um ponto baixo em todos os pontos. Terminando essa carreira, você vai fazer pontos baixos só nos pontos, tá? Esse daqui é o último ponto que a gente tem
vou fazer o último ponto baixo. Não faço ponto baixo no topo dessas 3 correntes que a gente tem, não, tá? Terminou o ponto baixo, faz uma corrente, vira o trabalho e continua repetindo essa carreira até que você tenha 6 carreiras. Eu já estou com 2, né? Dessa cor aqui. Vou começar agora a terceira. Terminando aqui a 6ª carreira dessa parte, né? Olha aqui. 2, 4, 6. Os gomos completos, né? Vou terminar aqui o último ponto baixo. Terminamos da mesma maneira que a gente terminou aqui. Faz uma corrente, puxa, coloca o marcador, não vira o trabalho e vamos unir essa cor que a gente estava usando, ou uma outra cor, se você preferir, daquela mesma forma. No primeiro ponto, busca lá de trás uma corrente, um ponto baixo nesse mesmo, só que agora a gente vai direto fazer o ponto baixo alongado. Então, abre seu trabalho para você ver direitinho, olha. Pula esse, no próximo, busca lá de trás, ajusta ele aí para ficar do tamanho certinho, termina o ponto baixo. Esse ponto baixo, gente, a gente sempre vai fazer nesse sulco que tem aqui, tá vendo? Então, fica fácil de você localizar. Fez o ponto baixo alongado, no próximo ponto, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer 3 seguidos, né? 1, 2, 3. E um ponto baixo alongado. 1, 2, 3. No terceiro buraquinho ali, a gente faz o ponto baixo e continua igualzinho a gente fez aqui embaixo. 3 pontos baixos e o ponto baixo alongado, porque aí eles vão ficar intercalados, tá vendo? Esse daqui vai ficar bem entre esses 2 aqui, tá vendo? Fica mais legal. Mas você pode sim fazer na mesma posição, se você quiser, né? Simétrico, essa carreira igualzinha você fez aqui, fazendo 3 pontos baixos e o ponto baixo alongado aqui. Tá? É que eu tô ensinando para você exatamente como eu fiz o puxa-saco. Tá? Termine essa carreira com 3 pontos baixos, um ponto baixo alongado e um ponto baixo no último ponto. Não se esqueça que aqui a gente tem aquela corrente que a gente fez, não é ponto, tá? Nunca se esqueça disso. Faz uma corrente, vira o trabalho e agora a gente vai fazer uma carreira só com pontos baixos em todos os pontos. Vim aqui da carreira, tenho o ponto aqui acima do ponto baixo alongado. E não se esqueça de fazer esse último ponto aqui também, que é aquele ponto baixo que a gente começou a carreira anterior, tá? Fez o ponto baixo, faz uma corrente e pode cortar a linha, porque essa depois a gente vai esconder. Não vira o trabalho. A gente já tinha feito uma corrente aqui, né? Quando a gente terminou. Então, você faça aí mais uma ou 2. Eu estou fazendo 2, né? Porque eu quero ficar com 3 aqui. E o ponto baixo lá no primeiro ponto que eu tenho. Vou repetir agora todas essas carreiras. As 6 dessa cor, né? 6 carreiras dessa cor branca. E aí, vou repetir essa carreira aqui com 3 pontos baixos e um ponto baixo alongado. 6 carreiras da cor branca. E aí, eu vou repetir essa daqui com apenas um ponto baixo e o ponto baixo alongado. 3 pontos baixos, o ponto baixo alongado. E aí, você vai repetir nessa sequência até chegar ao tamanho que você quer seu trabalho. Já cheguei no tamanho que eu queria pro forro da minha máquina. Gente, essas 2 linhas aqui, eu fui dando um nozinho, porque uma a gente começa, né, essa carreira, e depois quando a gente termina, elas ficam do mesmo lado. Então, eu fui dando uns nós de 2 em 2, não aperta muito esse primeiro, tá? O primeiro nó, para não deformar ali os pontos. O segundo, sim, você pode apertar mais. E agora, a gente esconde aqui por dentro. Agora, a gente vai começar o acabamento. Aí, eu ainda nem havia tirado aqui o marcador. Deixa eu cortar a linha. Terminei o trabalho aqui, né? Fiz uma corrente, tá?
E agora sim eu puxo, depois eu escondo essa daqui. Gente, para fazer o acabamento, a gente vai unir agora a linha que a gente usou para fazer essas duas carreiras verdes aqui no meu caso, né? E você posiciona esses spikes, né? Esses, como chama? Esses espetinhos para baixo. Daí você tem os 3 pontos baixos, qualquer um desses 3. Você pega o do meio e vem com a sua agulha subindo bem retinho e posiciona ali, tá? É ali que você vai unir a sua linha. Você introduz a agulha pegando as duas alças, busca lá de trás e faz uma corrente apenas para prender a linha aqui. E agora, nessa mesma direção, eu vou fazer o ponto baixo alongado. A gente uniu aqui, eu vou pular o de baixo no outro, a gente faz o ponto baixo alongado, exatamente como a gente fez esses outros espetinhos. E continua com a sequência que a gente já aprendeu. Os 3 pontos baixos e o ponto baixo alongado, porque aí vai ficar igualzinho, tá vendo? Na mesma sequência dessas carreiras que a gente fez anteriormente. A hora que eu chegar ali no canto do trabalho, eu volto para mostrar para vocês como eu vou fazer nos cantos. Cheguei aqui no cantinho, já fiz um ponto baixo, vou fazer um ponto baixo no próximo. E aqui no cantinho eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo, bem nesse do canto, tá? Agora, gente, para fazer essa lateral aqui do trabalho, a gente não tem os pontos certinhos, né? Inclusive, a gente tem aquelas duas correntes que a gente subiu neste lado do trabalho, né? Do outro lado a gente não tem, só aqui que a gente tem. Então, isso vai depender de como é o seu ponto também, você vai ter que usar o bom senso, porque se você fizer muitos pontos baixos nessa lateral, isso aqui começa a embabadar. Se você faz poucos pontos, começa a franzir, tá? Então, realmente você vai ter que usar do bom senso, porque depende muito de como é o ponto da pessoa. Se é mais frouxo, se é mais apertado, tá bom? Então, eu fiz o canto aqui agora, tá vendo? Eu vou pular este buraquinho aqui, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Vou pular um, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Agora eu tenho aquelas correntes, eu vou pular este aqui e nas correntes, aquelas duas correntes, eu também vou fazer um ponto baixo. Você veja aí se você quer fazer um ponto em todas as carreiras. Eu vou fazer de vez em quando, olha aqui eu vou fazer 2 seguidos, tá vendo? Agora eu já vou pular um, já vou lá para as duas correntes. De vez em quando você para, vê o que você está achando do trabalho, vê se ele está embabadando ou franzindo, e aí você dá uma mudada, tá? Então, é o bom senso mesmo. Gente, eu já estou chegando aqui no canto, vou pular um, fazer mais um. E antes de fazer o canto, eu quero mostrar para vocês. Olha como o meu trabalho tá bem certinho, tá vendo? Ele não embabador, não franziu. E fui fazendo aleatoriamente, tá? Às vezes eu fazia 2 juntos, aí eu pulava um. Eu só tomei o cuidado para, em todas aquelas correntes que a gente fez para subir, aquelas 2 correntes que a gente fez para subir com a linha branca, em todas elas eu realmente coloquei um ponto baixo, tá vendo? Eu não pulei nenhuma corrente daquela. Quando chegar no cantinho, faça da mesma forma que a gente fez no outro canto. Um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo no mesmo. E agora nessa parte aqui fica mais fácil, né? Porque agora a gente tem certinho as 2 linhas para passar a agulha, tá vendo? Cada buraquinho desse aqui, olha, você faz um ponto baixo. E a próxima lateral, você faça da mesma forma que você fez nessa outra lateral que a gente acabou de fazer, tá? Aqui você não vai ter as 2 correntes, mas faça usando o bom senso, de vez em quando você pula um buraquinho, de vez em quando você faz seguido, para ficar bonitinho, igual essa primeira lateral que a gente fez. Depois de fazer o último canto, né, quando você chegar no lado que você começou o seu trabalho, e aí você repara onde está o seu ponto central entre 2, porque essa sua carreira pode ser como essa, tá vendo? Aí você vai fazer só um ponto baixo aqui e o próximo você já vai fazer o ponto baixo alongado. No meu caso, o ponto baixo central está aqui, então eu vou caminhar com a linha fazendo pontos baixos até eu alcançar um meio de 2. No meu caso são só 2, confere lá direitinho para ver se é isso mesmo, para ficar bem certo o seu trabalho.
Terminando essa primeira carreira do acabamento, vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, o terceiro. Este pontinho que a gente tem aqui, na verdade não é ponto, né? Foi onde a gente emendou a linha para a gente começar com o ponto baixo alongado. Então, depois de fazer os 3 pontos baixos, você introduz no topo desse ponto baixo alongado, faz o ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixo neste mesmo e um ponto baixo em todos os pontos que você tem. Coloca um marcador de pontos aqui nesse primeiro ponto para não ter perigo de você passar direto. Olha, eu vou colocar aqui para vocês verem. Você ignora aquela correntinha, não é na corrente não, tá? Aqui a correntinha, você põe no topo deste ponto baixo que você acabou de fazer. E agora entre esses dois que eu fiz juntos, no meio deles eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo. Todos os cantos a gente vai fazer igualzinho à carreira anterior. E aí você continua com um ponto baixo em todos os pontos que você tem. Agora fica bem mais fácil porque a gente já tem os pontos determinados aqui, né? Porque deu certo a carreira de baixo, vai dar, essas próximas também vão dar certo. Essa próxima ou as próximas, né? E depende também do número de carreiras que você quer fazer a partir de agora. Chegando aqui no finzinho dessa segunda carreira do acabamento, vou fazer o último ponto baixo. Este último aqui, onde está saindo a corrente, olha, o ponto baixo está aqui, né? A correntinha, neste aqui onde está saindo a corrente, a gente não faz, tá? Porque senão a gente vai fazer um aumento aqui na carreira, a gente não pode fazer esse aumento aqui. Então, você simplesmente, logo depois da correntinha, né, onde estava o marcador, você fecha com um ponto baixíssimo, faz uma corrente, e aí você pode já esconder sua linha, se você for terminar o seu trabalho aqui. Eu vou continuar com outras carreiras, porque eu quero esse meu forro maior, para ele cobrir bem o tampo, né, da minha máquina de secar roupas. Então, eu vou fazer várias carreiras e volto. Mas, na verdade, quando eu terminar esse trabalho, eu vou finalizar a última carreira de uma outra forma, tá? Diferente dessa aqui de simplesmente fechar com um ponto baixíssimo, fazer uma corrente, cortar a linha e esconder. Se você não sabe ainda essa forma que fica bem invisível, se você ainda não aprendeu em outros vídeos aí comigo, assiste o vídeo até o finzinho para você ver como é, que é bem legal. Então, eu vou fazer aqui várias carreiras sempre dessa forma, um ponto baixo em todos os pontos e os cantos também sempre dessa forma que a gente está fazendo. Um ponto bem no meio dos dois que a gente fez junto, um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo, porque aí vai dar tudo certinho. Prontinho, gente, já cheguei aqui na largura que eu queria o meu acabamento. Eu fiz 7 carreiras, tá? Todas iguaizinhas. Eu ensinei para vocês, olha, ele tá lindo tanto no avesso como na parte da frente. E agora, pra gente terminar, quando você chegar na sua última carreira, você faz os últimos pontos, igualzinho a gente fez. Esse aqui eu acho que é o último, esse aqui é onde está saindo a corrente. E agora eu simplesmente corto a linha, puxo, tá? Olha só, aqui a gente não faz porque é onde está saindo a corrente e aqui é o ponto baixo, certo? Então, eu não fiz corrente, depois que eu terminei o ponto baixo, eu já puxei direto a linha. E agora, eu venho neste primeiro ponto, onde estava o marcador, e busco a linha lá de trás. Trago ela aqui para frente. E agora eu venho neste ponto que essa linha está saindo, tá vendo? Mas pegando apenas a alça de trás. E busco essa linha da frente para trás. E agora eu vou esconder, tá vendo como fica perfeito os vezinhos? Não dá aquele nozinho. Agora, uma coisa que é muito importante, quando você for esconder essa linha aqui atrás, não comece a escondê-la puxando para cá, porque senão esse ponto aqui deforma, tá? A primeira passada dela aqui da agulha com a linha, você vem pro lado de cá e depois você caminha mais 2 vezes aqui, tá bom? Vou esconder e já volto. Prontinho, gente, trabalho pronto, muito lindo. E outra coisa, se você for muito perfeccionista e quiser esses espetinhos aqui bem certinhos, porque alguns ficam cruzados, tá vendo? Você pode simplesmente vir com uma agulha e fazer isso aqui, porque eles ficam mais paralelos
um mais paralelo ao outro, tá vendo? Mas sinceramente eu não vejo muita necessidade disso não, é só se realmente você for perfeccionista. Eu só tô ensinando pra vocês porque eu não vou fazer isso não, porque teria que fazer em muitos espetinhos desse, né? E eu não vou fazer isso não. Eu achei que o trabalho ficou lindo, minha lavanderia vai ficar muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse ponto, que eu ainda, na verdade, eu já fiz o vídeo aqui para vocês e até agora eu não sei como eu vou chamá-lo. Espetinho, porque aqui a gente chama de spike stitch. Spike é espetinho, né? Lança, espetinho, sabe aqueles cabelos que os meninos cortam bem curtinho e fica com a parte de cima todo espetadinho para cima? Aquilo a gente chama de spike. Então esses espetinhos são isso. Então acho que eu vou chamar ponto spike, ponto espetinho, ponto lança, eu não sei ainda. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assinem o canal se vocês ainda não assinaram. E se gostaram desse vídeo, deixa um sinal positivo. Se vocês não gostaram, deixa o sinal negativo. Mas me conta por que você não gostou, para eu melhorar ainda mais os vídeos, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau!